Boa tarde, família querida. Deus abençoe a todos nós. Estou eu aqui. Houve uma confusão aqui na minha internet, mas já está tudo certo. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Estamos hoje no dia 21 de maio de 2024, nos Minutos Terapêuticos, às 13 horas e 46 minutos, aqui neste momento, envolvidos pela espiritualidade amiga que nos oferece esses momentos aqui para que nós possamos refletir, ser ajudados e ajudar os irmãos que precisam de ajuda, né? Então é uma alegria para os nossos corações estarmos reunidos nesses minutinhos terapêuticos. É muito importante estarmos reunidos aqui em nome de Deus, de Jesus, de Dr. Erma e de toda a equipe espiritual que nos assistem, né? Meu bom dia, boa tarde, boa noite a todos. A nossa leitura hoje vai ser do livro Pela Graça Infinita de Deus, de Baltazar e o Médium Altivo Panfiro. É a lição que diz pra gente assim: migrações de espíritos. Migrações de espíritos. Então, meu bom dia, boa tarde, boa noite a Cíntia Oliveira, Fernanda, Andréia, Nina Nutri, aqui comigo, queridas companheiras, iniciando comigo os Minutos Terapêuticos. Migrações de espíritos. Pela graça infinita de Deus, paz. Baltazar, pela graça de Deus. Quando tratamos de ida de espíritos de um lugar para o outro, normalmente fazemos a comparação com as atividades terrestres. Pensa-se no planejamento do transporte e na acomodação das pessoas num determinado lugar. A própria criatura que almeja sair de um lugar para outro, igualmente, pensa em torno dos objetivos a alcançar nesse novo local e do trabalho que terá que fazer. O mesmo ocorre com os espíritos, quando migram de um lugar para outro, mas em condições bastante diferenciadas. A diferença que existe não é só na bagagem material. Normalmente, quando o espírito se desloca de um lugar para outro, pensa nas regiões em que vai estar, de um ponto de vista vibracional. Os espíritos buscam determinados lugares de acordo com a própria sensibilidade, com os seus sentimentos e com as possibilidades de dar certo o seu processo de saída de um lugar para outro. Mais ainda, os espíritos, geralmente, quando saem de um planeta, exemplificando apenas, para outro planeta, têm entrevistas prévias com os benfeitores do planeta de onde estão se retirando e com os benfeitores do planeta para onde estão indo. Os benfeitores, nos dois casos, têm interesse em que o processo de movimentação das forças seja bem sucedido. Então, eles ouvem, procuram coordenar o retorno, oferecem apoio, sustentação e, por que não dizer, uma certa garantia para que a vitória seja alcançada. É o carinho dos benfeitores espirituais para conosco, né? A vontade de acertar nos espíritos migrantes é muito grande e, por isso mesmo, quase todos os bons sustentam essas criaturas para que elas deem certo, para que tudo dê certo no correr de suas vidas. Assim, meus irmãos, quando vocês falarem dessa mudança de espíritos de um lugar para outro, entendam, eles se preparam, se organizam, estudam as condições e fazem todo o esforço possível, acrescido da vontade de acertar. Essa vontade, naturalmente, os impulsiona para o bem.
Grandes e generosos guias insuflam-lhes forças, ânimos, insuflam-lhes reações bondosas ante as adversidades, amparam a todos, enfim, nesse projeto de realização. Que Deus ajude a todos esses espíritos imigrantes e emigrantes, porque todos, em verdade, precisam muito e muito de Deus. Que a bondade desse mesmo Deus nos sustente o ânimo e nos oriente agora e sempre. Graças a Deus, Baltazar, uma mensagem de 11 de janeiro de 2026, e o médium é o nosso queridíssimo altivo, caríssimo Panfiro, né? Ele fala aqui a respeito da questão 184 do Livro dos Espíritos. O espírito pode escolher o novo mundo em que deve habitar? Os espíritos respondem: nem sempre, mas pode pedi-lo e pode obtê-lo se o merecer, pois os mundos só são acessíveis aos espíritos de acordo com o grau de elevação deles. Está no Livro dos Espíritos, questão 184. Vocês vejam, caríssima família, que nós somos protegidos, acalentados, cuidados pelos abnegados benfeitores espirituais. O que sai fora desse contexto é por nossa conta e risco, ainda por nossa rebeldia, por nossa falta de atenção, não é verdade? Mas a espiritualidade está sempre a nos socorrer, sempre, sempre, sempre. A gente vê ali, né, o que eles conseguem se organizarem, né? Os benfeitores estão no plano espiritual, os benfeitores que abonaram a nossa encarnação, eles têm esse contato para poder oferecer a nós o melhor. Se a gente não tem o melhor, é porque a gente não faz por onde? É por nossa conta e risco, não por conta dos benfeitores espirituais. Né, querida família? Nós temos aqui conosco a Cláudia Sena, a Rita Silva, Simone Pianelli, Maria José Carvalho, Fatinha, Sônia Lúcia, Cíntia Oliveira, que eu já falei lá em cima, e Alessandra Riscado. Que coisa boa estarmos todos aqui, orando uns pelos outros, orando por nós mesmos, pela nossa família, pelos nossos lares, né? Pelas nossas atividades no lar e na família, vencendo as diferenças, os conflitos e as confusões do dia a dia da nossa consanguinidade, ajudando também a família espiritual, os irmãos dos locais de maiores dores, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão numa mesa cirúrgica por agora, não é verdade? A equipe médica, a equipe cirúrgica, os pacientes, aqueles que estão retornando ao plano espiritual, a família que estão com as dores do luto, enfim, os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul, os corações nas dores, e também que a gente possa vibrar com os irmãos que estão nos seus momentos de alegria, com as suas conquistas, com a paz no coração, né? Aqueles que estão verdadeiramente praticando a caridade material e a caridade moral, como nos diz a nossa queridíssima irmã Rosália. Que Deus abençoe a todos, que o nosso querido Baltazar abençoe a cada um de nós, e a qualquer momento que tivermos acesso a essa mensagem, a essa energia, a essa vibração, vamos agradecer e orar o Pai Nosso sempre, sempre em nossas vidas, ter sempre o Pai Nosso, que é a oração que Jesus nos ensinou, nos apresentando Deus como nosso Pai. Desejo uma boa tarde, muita paz ao coração, e amanhã certamente estaremos juntos, né? Alessandra Riscado e Cassiana Simões também, que entraram aqui, estão conosco. Muita paz e até amanhã, família querida.